Dia, boa tarde, boa noite para quem nos segue nessa empreitada, né? Eu sou Felipe Durante, dando continuidade aos trabalhos desse curso de extensão que tem por objetivo a gente situar possíveis candidatas e candidatos sobre o Profilo, como escrever um projeto. Esse vídeo, ele é um vídeo de apresentação institucional. O que isso significa? Né? A coordenação do Profilo, na pessoa do professor João Lima e da minha pessoa, que sou vice-coordenador, organizamos um roteiro para apresentar em linhas gerais o programa para você que está aí assistindo. Professor João Lima, muito obrigado pela participação, por topar fazer parte desse curso de extensão, dessa oficina, que tem por objetivo ampliar o nosso alcance do Profilo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, essa sua iniciativa, né? E eu já digo de antemão, muito bem-vinda no âmbito do nosso programa nacional, né? Cada núcleo local tem responsabilidade de disseminar o máximo possível o programa, né? O Profilo, porque nós precisamos mobilizar o maior número de candidatos, candidatas para concorrer a esse processo de seleção, que o edital está aberto desde o dia 4 de setembro, tem um período aí de em torno de uns 30 e poucos dias, de tal maneira que essa sua iniciativa é muito louvável e eu estou aqui para, de alguma maneira, seguir junto com você um roteiro aí que você elaborou, que eu sugiro que você já passe na próxima para a gente ver o conjunto de questões, das perguntas que você propôs para a gente nessa conversa agora, né? O primeiro é uma apresentação geral de o que é o Profilo, né? E, nesse sentido, a quem que ele se destina, como que ele está organizado nacionalmente, né? Qual é a área de concentração e quais são as linhas de pesquisa, e aí a gente vai acrescentar também, pelo menos brevemente, a nominata dos projetos de pesquisa que já estão aprovados, e quem é o corpo docente na UFAC, aqueles professores e aquelas professoras que vão conduzir aí o trabalho de orientação, as disciplinas do programa, tá certo? Então, nesse sentido, Felipe, vamos passar o primeiro slide. Como eu disse, volto a dizer, o Profilo é um desses muitos programas de mestrado profissional que existe ali no âmbito do Ministério da Educação, com o apoio da CAPES. São os chamados mestrados, programas de mestrado, doutorado profissional, e que estão ali dentro daqueles programas no chamado PROEB, né, que são os programas destinados aos professores e professoras que atuam na educação básica, né? No nosso caso, dos mestrados profissionais, eles se vinculam na CAPES a uma diretoria, né? E no MEC há uma diretoria, e na CAPES há uma diretoria chamada Diretoria de Educação à Distância. São programas avaliados do mesmo modo como são avaliados os diferentes programas de mestrado, doutorado, de tal maneira que se trata de um programa muito importante e que eu digo sempre, né? São esses programas profissionais de formação, eles foram uma conquista da classe trabalhadora, dos professores, dos trabalhadores em educação, porque sem formação continuada, com titulação acadêmica, a gente perde, e perde muito a qualidade da educação em todos os níveis. Então, eu vou apresentar a vocês o que é o Profilo, né? Trata-se de um mestrado profissional em filosofia, uma área do saber muito importante, embora não muito prestigiada, a exemplo do que a gente assistiu no governo passado. Nós filósofos, né, nós professores de filosofia, fomos o tempo todo atacados, nos imputam determinadas qualificações e adjetivos que não combinam, né, dentro de uma sociedade democrática, à medida em que nós propomos
um processo de formação da consciência crítica, né? Um processo de formação baseada na leitura da realidade, tomando como referência os conceitos, né? As teorias e não as opiniões sem sentido, muito rasas, né? Então, a filosofia desprestigiada historicamente, mas no Brasil a gente tem lutadores, lutadoras pela a defesa do seu ensino. Nesse sentido, a gente há que reconhecer todo um esforço das instituições, como, por exemplo, a ANPOF, né? Onde a gente conquistou esse programa, mestrado profissional em filosofia, muito com o apoio da nossa Associação Nacional, né, de pós-graduandos em filosofia, ali a partir de 2012, sobretudo, quando começa a ANPOF a sediar os encontros nacionais de professores que atuam com o ensino da filosofia na educação básica, no famoso ensino médio. Então, eu volto a dizer, o programa é uma conquista e ele precisa ser valorizado e potencializado como um programa de pós-graduação destinado a oferecer curso de mestrado em filosofia, portanto, é um curso de mestrado, né? Só que na modalidade de mestrado profissional, que se diferencia em parte dos chamados mestrados, doutorados acadêmicos, porque esse mestrado profissional ele se destina aos professores e professoras da educação básica que estejam em atuação nas escolas, preferencialmente nas escolas da rede pública. Portanto, trata-se de um programa de mestrado profissional em rede, que tem uma abrangência nacional significativa, vejam vocês, hoje ele atinge um total de 25 instituições espalhadas por esse Brasil, em todas as regiões nacionais, né? O Profifilo, portanto, esse nome Profifilo, ele tem uma área de concentração muito bem definida, que conquistou, depois de muito tempo, o Estatuto Epistemológico, né? Ensino de filosofia, sim, é uma área de produção de conhecimento muito importante. Assim como a gente diz que a filosofia, as diferentes filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, as diferentes áreas que integram, enquanto sub-áreas da filosofia, a lógica, a epistemologia, a filosofia política, o ensino de filosofia também constitui uma sub-área importante e que, portanto, o Profifilo tem essa área de concentração como sendo o ensino de filosofia. E, como todo programa de pós-graduação, além da área de concentração, ele se estrutura, né? Ele se organiza, ele se desdobra em duas linhas de pesquisa muito bem definidas, né, que apontam para os rumos do que constitui esse programa de mestrado com a área de concentração no ensino de filosofia. A primeira delas, mais na frente a gente vai voltar um pouco mais, mas vou dizer, fundamentos do ensino, currículo e políticas educacionais. Essa é a nossa primeira linha de pesquisa. E a segunda linha, mas não menos importante, tem a ver com o ensino de filosofia, são as práticas, né, de ensino de filosofia. Portanto, essas duas linhas, a elas se vinculam um conjunto de 8 projetos de pesquisa, né, que serão desenvolvidos no âmbito do programa. Esses projetos estão em processo de consolidação, muitos deles permanecem, alguns foram alterados na última mudança que a gente teve a nível do Programa Nacional, que lá na frente eu vou explicitar a você. De qualquer maneira, resumindo, trata-se de um programa de mestrado profissional em rede, com abrangência nacional, destinados aos professores e professoras que atuam na educação básica, preferencialmente nas escolas, na rede pública de ensino. O próximo, por gentileza. Qual que é a instituição sede central do... Muito bem lembrado, Felipe. Por ser um programa em rede, ele se organiza a partir de uma sede, que hoje que desde o início da sua criação em 2017 é a Universidade Federal do Paraná. Nossos cumprimentos aqui aos companheiros, né, que estão lá na Universidade Federal do Paraná, lá na área de filosofia. E eu queria, então, aqui saudar o nosso coordenador nacional, aquele que exerce a liderança, né, desde a criação do programa, mas atualmente sendo o coordenador, nosso querido companheiro Eduardo Barra, que hoje tem como vice
o nosso companheiro, o professor Mauro da Bandeira, que esteve conosco aqui na UFAC, a quem a gente saúda e deseja muito boa sorte na condução desse programa, que tende nossa principal missão, Felipe, só para dizer com muita alegria, né? Nós acabamos de sair de uma avaliação muito boa, nós atingimos a nota 4, e a nossa missão é atingir a nota 5 na próxima quadrienal, para que a gente possa, ato contínuo ao mestrado, abrir também o doutorado profissional em filosofia. Essa é a nossa principal missão, aquilo que todos nós estamos, sob a liderança da Federal do Paraná, todas as outras instituições estão envolvidas e mobilizadas para alcançarmos essa grande meta. O próximo então, é um problema de mestrado bem avaliado, que leva em consideração o que tem de mais específico dos professores de filosofia, né? Isso é muito legal, né? O mestrado bem avaliado que leva em conta as especificidades do professor, da professora de filosofia que está em sala de aula. Muito bacana. Legal. Então, como a gente já adiantou, isso é importante eu dizer, veja, há uma tendência muito forte daqueles e daquelas que acham que a educação é um gasto. Invariavelmente os governos acabam nos atingindo, dizendo que tem que cortar gastos, porque compreende a educação como um gasto. Veja, Felipe, nós dois sabemos que a educação não pode ser entendida, né, como gasto, é um investimento, porque, veja, sem uma boa qualificação profissional, dificilmente a gente consegue oferecer cursos e programas com a qualidade necessária. Nós acreditamos, você e eu e todos nós da comunidade filosófica desse país inteiro, que a educação brasileira ela tende a ser forte em diversas áreas, mas na área das humanidades o que a gente assiste é uma espécie de depreciação, né? Desvalorização, a exemplo do que ocorre, por exemplo, com as ciências humanas, que agora nesse último quadro, né, histórico, foi duramente atacada, né, a filosofia, a sociologia, como sendo disciplinas que não contribuem em nada. Pois nós acreditamos, Felipe, que a educação básica, a educação superior, a educação fundamental, todos os níveis da educação carecem de investimento para que ela tenha a qualidade necessária. 2, formação. E isso não se faz sem a valorização. Então, esse programa ele se destina, basicamente, como todos os outros programas de mestrado, doutorado profissional, ele se destina aos professores e professoras de filosofia que atuam, que estejam em atuação. É por isso que o programa diz, taxativamente, são candidatas ao Profifilo aqueles profissionais que, tendo formação em filosofia ou atuando com o ensino de filosofia, têm condições de concorrer para esse programa. Mas a condição sine qua non, Felipe, é que sejam professores, professoras que estejam em atuação. Por quê? Porque ele precisa estar numa escola, porque ele depende dessa escola e da sala de aula como espaço, como se fosse o campo de pesquisa para ele poder desenvolver os seus estudos, a sua pesquisa, porque se trata de um programa de formação destinado a esses professores, não apenas para garantir a eles qualificação, titulação, mas, sobretudo, melhorar a qualidade da educação na educação básica, tá certo? Então, portanto, é um programa que tem esse escopo, né? A finalidade é essa, como está aqui, e logo em seguida você pode ressaltar, e eu vou ler a finalidade do Profifilo, é a melhoria da qualidade da docência em filosofia na educação básica, né? Oferecendo aos profissionais admitidos como seus discentes no programa uma formação filosófica, veja, Felipe, uma formação filosófica e pedagógica aprofundada, voltada para o exercício da docência na filosofia e, em especial, na educação básica. Portanto, esse é o escopo fundamental do programa, ser destinado àqueles professores que atuam com o ensino de filosofia ou o ensino das humanidades, né? Agora, nesse novo ensino médio, muitas
das escolas acabaram diminuindo a carga horária dos professores de filosofia, eles acabam trabalhando outros itinerários, outros componentes, mas o importante é que esses profissionais sejam admitidos no programa para obter uma formação sólida do ponto de vista filosófico e pedagógico, para que eles possam continuar desenvolvendo o seu trabalho com a melhor qualidade possível. João, e aí uma coisa, né? A gente sabe que para estudar na UFAC não se paga, é uma universidade pública que atende às exigências de qualidade. Mas é possível o aluno do mestrado profissional ter bolsa? Então, isso é muito importante, Felipe. Primeiro, se trata de um programa de mestrado e ofertado por uma instituição pública federal, portanto, não há nenhuma possibilidade dessas atividades serem cobradas, porque a universidade ela é pública, gratuita, e ela deve oferecer todos os seus programas, né, no ensino, na pesquisa, na pós-graduação, na extensão, de maneira gratuita a toda a população. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que a maioria dos professores e professoras que vêm aos programas acadêmicos ou profissionais, eles precisam de um certo aporte e auxílio financeiro para eles poderem desenvolver as suas pesquisas, que comumente a gente chama isso de esse aporte financeiro ofertado na modalidade de bolsas. Os programas de mestrado e doutorado profissional, eles também têm, né, a mesma prerrogativa de bolsas a serem ofertadas de acordo com os termos das portarias expedidas pela CAPES, pelas agências de fomento, e no caso dos professores e professoras que se inscreverem e forem aprovados no mestrado profissional em filosofia, sim, terão acesso a bolsas. Infelizmente, ainda tem restrições, porque nem todos podem acessar, né? Há uma portaria da CAPES que diz que somente podem acessar as bolsas aqueles que têm vínculo efetivo, né, com a Secretaria de Educação e que tenham sido avaliados no estágio probatório. Portanto, aqueles professores que não passaram do estágio probatório e que não têm vínculo efetivo, eles ficam impedidos de acessar essas bolsas. Não são muitas, mas no limite, cada núcleo tem um percentual. No nosso caso aqui, nós ofertamos 10 vagas, portanto, de 10 vagas nós temos direito a 3 bolsas, se isso não mudar. Há uma promessa, mas é só uma promessa da nossa diretora, né, a professora Suzana, a quem eu aqui agradeço, em nome do Programa Nacional, a sua participação no nosso encontro agora de Cuiabá, em que ela se demonstrou inteiramente, né, envolvida com o processo de fortalecimento de todos os PROEBs, de todos os programas, né, que estão lá na condução dela, e ela nos apontou a perspectiva de a gente ampliar esse universo de bolsas para o Profifilo. Hoje nós seremos 320, né, alunos e alunas, e esse quantitativo de bolsa, a tendência é que ele tende a aumentar. A ideia é que a gente conseguisse ofertar bolsa para todos, para todas aqueles ingressantes, porque, Felipe, você sabe, né? Fazer a pós-graduação precisa necessariamente de um apoio, a bolsa é essencial. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, né? Bem, eu sou extremamente devedor das políticas de permanência estudantil, senão não teria conseguido me formar, fazer o mestrado, doutorado, me tornar professor. Você que está assistindo o vídeo aí, você pode estar pensando, poxa, mas com a minha carga horária, como que eu vou conseguir tempo para fazer o mestrado? A coordenação do curso do Profifilo da UFAC, o professor João Lima, ele conseguiu, né, um acordo com a Secretaria de Educação do Estado do Acre e nós nos organizamos para ofertar disciplinas quinta e sexta-feira à noite, de forma que, ingressando no nosso programa, você terá condições de frequentar as disciplinas e terá, se o acordo for mantido, a liberação para poder cursar, né, para poder frequentar o curso. A liberação nos 2 dias das disciplinas, para você poder frequentar a aula. É isso, João? Felipe, você acabou de tocar num ponto crucial.
Esse programa é um programa que se destina aos professores, professoras que atuam na educação básica. Portanto, é um programa nacional, mantido pelo governo federal, com as garantias de recurso para que o programa exista, com o apoio das universidades federais, né, dos institutos federais, mas, fundamentalmente, com o apoio irrestrito das secretarias estaduais e municipais. Por quê? Sem o apoio das secretarias, das redes estaduais e municipais, dificilmente os professores e professoras teriam condições de frequentar esses programas. E aqui, lamentavelmente, a gente ainda registra no Brasil inteiro muita resistência por parte de algumas secretarias estaduais. Me parece não é o nosso caso, né? A gente precisa ampliar e fortalecer. Nós aqui da universidade estamos em processo bem avançado de conquistas, que eu acho que a Pró-Reitoria vai anunciar, que é a gente, de alguma maneira, construir um termo, né, de cooperação mais clara entre a universidade e a Secretaria Estadual de Educação, para que a gente possa afirmar de uma vez por toda esse compromisso de que as secretarias possam compreender que os professores e professoras precisam estar na sala de aula, de um lado, mas precisam ter as condições de frequentar o mestrado. E o mestrado não é qualquer coisa, são disciplinas, né, são atividades obrigatórias, né, de pesquisa, de orientação acadêmica, de produção de dissertação, de produção de um produto educacional, de tal maneira que dá trabalho. E o tempo é curto, né, Felipe? 2 anos, passa muito rápido. Então, nós conclamamos com que a Secretaria Estadual de Educação possa compreender a necessidade de encontrar formas de flexibilizar. Nós estamos apontando uma alternativa que pode não ser a melhor, né? A oferta de curso noturno é sempre muito crítica, né? A oferta nessa modalidade concentrada na quinta e na sexta, mas os professores não fazem o mestrado apenas realizando as disciplinas, eles precisam ter que, em cada escola, em cada lugar onde eles estejam, eles precisam ter da parte da direção da escola, da coordenação pedagógica da escola, a compreensão de que eles estão no mestrado não por um devaneio pessoal, é um projeto político para que eles se qualifiquem e eles possam melhorar a qualidade da educação básica. Portanto, é uma rede, né? O governo federal, o governo estadual, a universidade, os institutos, nós, os programas, contribuindo para que a gente consolide uma formação de qualidade na esfera da pós-graduação. A gente pode passar ao próximo, Felipe? Claro. Então, no próximo slide, eu já adiantei, mas de alguma maneira retomar. Ele é um programa, como eu já disse, ele é um programa constituído em forma associativa, né? Então, são instituições que se associam e aí elas constituem esse conjunto de instituições associadas para oferecer o programa nacional, um programa em rede. Então, portanto, essas instituições de ensino superior devem ser instituições reconhecidas nacionalmente, né, institucionalmente, credenciadas na forma da lei, em termos de explicação mais prática. Quer dizer, a UFAC, se não tivesse credenciada para oferecer um programa de mestrado acadêmico ou profissional, ela não estaria integrando esse conjunto de instituições associadas nos diferentes mestrados que ela oferece. Agora, a CAPES disciplinou isso, né, para nós do Profifilo numa portaria, e essa portaria, Felipe, ela é muito importante porque ela foi uma conquista. Ela foi uma conquista de diversos atores, a Anpof, como já registrei, mas, sobretudo, outras organizações, inclusive associações de professores e professoras de filosofia espalhados por esse Brasil inteiro. Então, essa portaria de outubro de 2017, ela identifica lá um conjunto de instituições nessas categorias, né? Você tem uma instituição coordenadora, instituições associadas e instituições colaboradoras, né? Até o ano passado, você sabe, a UFAC não integrava esse programa, nós só conseguimos isso porque a gente concorreu a um edital nacional. Isso é muito bom, Felipe, saber que nós aqui conseguimos reunir um conjunto de professores da filosofia,
com colaboração de 2 colegas ali do antigo Departamento de Educação, hoje CELA, né? Que a gente agradece, conseguindo mobilizar um companheiro combatente da filosofia lá de Cruzeiro do Sul e um colaborador externo lá da Universidade de Maringá, né? E uma colaboradora que está conosco aqui de Santa Maria. E aí a UFAC hoje, então, integra esse conjunto de 25 instituições. O programa começou com 9, depois ele foi a 16 e agora a gente está com 25. A ideia, Felipe, o nosso desafio é que a gente ultrapasse as 40 instituições no próximo certame. Então é isso. É um programa isso muito legal. Desculpa, João, é que sem problema. O fato do programa ser organizado de forma nacional permite também uma certa mobilidade dos estudantes, né? Da gente aqui na UFAC receber pessoas de outros núcleos, das pessoas daqui também poderem ter contato com esses outros núcleos. Teve um encontro de Cuiabá há pouco tempo, em que nacionalmente vocês se reuniram para discutir essas questões, então o trabalho em rede ainda tem essa vantagem de colocar as nossas estudantes, os nossos estudantes em contato com outras realidades, com outras perspectivas. O debate é enriquecido, né? A gente não está fechado na nossa instituição. Isso, para mim, é um ponto de vista, uma vantagem maravilhosa. Fantástico o que você fala. Por isso a ideia de um programa em rede, um programa composto por instituições associadas, né, sob a liderança de uma coordenadora. Você já imaginou, Felipe, 320 estudantes, né, espalhados por esse Brasil inteiro, pesquisando, produzindo dissertações, estudos sobre o ensino de filosofia, as práticas do ensino de filosofia, né? E isso em rede, isso forma, né, uma massa crítica extraordinária. É isso que eu estou dizendo. Nós podemos nos alegrar muito, porque nós não estamos sozinhos nesse processo, né? Então, podemos passar ao próximo? Então, agora a gente chega naquela coisa mais acadêmica, né? Veja, até então a gente apresentou o programa, um programa de mestrado, que, diga-se de passagem, avaliado com o mesmo rigor como são avaliados todos os outros programas, quer dizer, não é um programa que não passa por avaliação. Os programas são avaliados, os núcleos locais, eles tendem a seguir, eles devem seguir todas as orientações para que o núcleo não perca a qualidade, né, da sua produção, os estudantes e as estudantes possam integralizar e assim a gente na avaliação ser positiva. Então, agora nós falamos desse programa. Agora nós vamos dizer assim, veja, como eu disse, o programa se estrutura por uma área de concentração, é uma única área. É o ensino de filosofia, que se desdobra em 2 linhas de pesquisa, como eu já disse, uma, fundamentos do ensino, currículo e política educacionais, e a outra, práticas de ensino de filosofia. Mas veja a importância do que eu vou dizer agora. O programa, com o seu corpo docente e com o seu corpo discente, ele vai, de alguma maneira, se organizando para que cada um de nós, o Felipe, eu e todos os outros colegas que integram o Profifilo Nacional, façamos as nossas escolhas, não é? Por qual linha a gente vai se vincular, é possível que um professor se vincule a mais de uma linha. De qualquer maneira, é necessário que o professor, ao definir a linha que ele vai se vincular, o projeto que ele vai desenvolver os seus estudos, a sua pesquisa, para ele poder receber os orientandos. Então, na primeira linha, são 3 grandes projetos, e são muito grandes, sabe, Felipe? Você que está no História da Filosofia, Visões e Revisões, como eu, sabe, que é um projeto muito arrojado, amplo, e que dá margem para as nossas diversas, diferentes, múltiplas pesquisas no campo da história da filosofia, não é? E aí... É um projeto democrático, né? É um projeto democrático. Quer abarcar todo tipo de pesquisa. E aí a primeira linha é esse, História da Filosofia, e eu quero dizer, visões, e aí você diz, as diferentes visões da história da filosofia, sem desprezar nenhuma delas, mas acolher as revisões. Então, hoje está muito necessário a gente aprender a conviver com as diferentes revisões, né, da história
da tradição ocidental da filosofia, então é muito bem-vinda. Esse primeiro projeto é um projeto arrojado, né? O segundo vai na linha de agregar e congregar todos aqueles professores, professoras, seja do corpo docente envolvido com o processo de formação docente em filosofia. E aí as experiências diversas da formação, com o estágio, com o PIBID, residência pedagógica, que são 2 programas também mantidos pelo governo federal, né, com o apoio de bolsas, né, e as atividades de extensão. Essa é a grande novidade, é a gente compreender que a extensão agora, integrando o currículo, né, como uma atividade curricular, é importante porque a atividade de extensão também contribui muito para a formação docente nas diferentes áreas da filosofia, por que não? E o terceiro projeto muito importante, como eu disse, é essa interface entre a formação filosófica e a formação pedagógica, que são justamente esse projeto que abarca o currículo, né? O currículo é o lugar onde tudo acontece, né, Felipe? Nada acontece fora do currículo, né? Agora, essa visão tradicional do currículo é que precisa ser ampliada. O currículo acontece nas suas múltiplas e variadas dimensões, né? E políticas educacionais. Então, esses 3 projetos configuram os 3 grandes projetos de pesquisa, onde já todos os professores, os quase 300 professores, 260 e alguma coisa, que estão vinculados atualmente ao Profifilo, todos eles já apresentaram-se e estão, nesse momento, sendo mobilizados para as primeiras atividades de fortalecimento e consolidação de cada um desses 3 projetos. Nós vamos, então, à segunda linha de pesquisa, pela sua dimensão, veja que tem a ver com prática, né? Se a primeira linha aponta muito na perspectiva da formação, do ponto de vista teórico, conceitual, epistemológico, metodológico, aqui na segunda linha tem a ver com todas as dimensões que incidem sobre a prática de ensino. Então, é por isso que são 5 projetos, dada a natureza da amplitude. O primeiro deles, práticas dialógicas para o ensino de filosofia. Em Felipe, não existe perspectiva de ensinar a aprender filosofia fora do ambiente do diálogo, né? O diálogo, não só o diálogo, como Platão nos dizia, né? O diálogo é onde a gente constrói a perspectiva de haver interlocutores que queiram conversar a partir de perguntas e respostas, na perspectiva de que a gente ali construa um modus operandi de pensar, dialeticamente falando, né? Então, práticas dialógicas para o ensino da filosofia, né? Filosofia, tecnologias, mídias e ensino, um projeto muito importante, atual, que tem um grupo de professores e professoras bastante produtiva nesse campo. O terceiro projeto, artes, e aí, Felipe, todas as artes, sem excluir nenhuma delas, né? E o ensino de filosofia, você sabe, mais do que eu, que o ensino de filosofia, ele dialoga numa sintonia extremamente necessária. Você é um músico, você é um apaixonado pela música, sabe, né? Que as artes, de um modo geral, em especial algumas delas, fazem parte do nosso processo de formação humana, né? Todas as artes são importantes. O quarto, leitura, escrita e letramento filosófico. De novo, elogio, né? Você é um entusiasta dessa coisa, trabalha conosco aqui na universidade já faz um tempo sobre, não é, essa iniciação filosófica, né, pela leitura de um texto, né, e esse convite à filosofia a partir da leitura, da escrita e do letramento filosófico é um projeto importante. E, por fim, não menos importante, esse projeto, que é uma conquista, esse sim é uma novidade, entre as muitas novidades, é o ensino de filosofia, gênero, feminismos e decolonialidade, né? Nós temos entre nós, né, no nosso corpo docente, uma professora que se apresenta entre nós como um entusiasta desse movimento, né, a professora Edna. Eu podia ter mencionado todos os outros, mas lá na frente eu vou mencionar. Todos os outros professores, só para dizer que esse projeto de pesquisa, ensino de filosofia, gênero, feminismo e decolonialidade, ele acaba mobilizando muita gente e ele tem dado muito o que falar. Já visto agora o último encontro
do Prof. Filo, foi um dos projetos assim, que muito concorrido, muitos trabalhos apresentados. Mas você ia falar, eu interrompi. Não interrompeu, aqui é uma conversa de apresentação. Dá para notar que é um programa que não cheira velho, né? É um programa que está antenado e disposto a pesquisar e refletir sobre o que existe de tradicional e é bom, o que precisa ser revisto, reponderado e o que está surgindo, né? Ele é muito vanguardista nesse sentido, muito atual. É um programa que valoriza a tradição, mas, ao mesmo tempo, se renova a partir do diálogo com a tradição e permite com que a gente, nós, professores e professoras da universidade, dos institutos de pesquisa e da educação básica, possamos construir perspectiva de pesquisa, de aprofundamento das temáticas sobre o ensino de filosofia, valorizando todas as diferentes formas de ver e acontecer no campo da filosofia. Muito bem lembrado isso. No último encontro agora de Campo Grande, a gente percebeu o quanto que o programa está renovado, né? Muitos professores jovens, mas também professores que têm uma longa tradição de pesquisa nesse Brasil, e é esse processo necessário, né, de qualificação do programa que nos mobiliza. O próximo... Sim. Ele mantém o que há de melhor da nossa tradição e assume a responsabilidade de discutir, pesquisar o que está surgindo. Isso é muito bacana. Então, ainda há pouco eu comecei, mas acho que é importante para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, que é o seguinte: o programa ele é constituído, e todo mundo sabe, né, é um programa que tem as linhas de pesquisa, tem os projetos de pesquisa, tem os professores e as professoras que se dedicam para cada um dos projetos, né, e os alunos, uma vez ingressados no programa, eles vão se direcionar, né, a partir da orientação acadêmica, naturalmente, onde o professor está vinculado. Então, agora eu vou apresentar a vocês de novo, rapidamente, né? Nós temos aqui, então, cada um de nós, 10 professores, fomos mobilizados para a gente indicar, inicialmente, qual era o nosso projeto de pesquisa prioritário, o projeto 1. Aqui, os nomes que aparecem é apenas esse elemento, né, da prioridade 1. Então, veja lá, no projeto História da Filosofia, Visões e Revisões, 3 professores nossos apontaram esse projeto como sendo a sua primeira opção. Mas nós apontamos segundas e terceiras opções. Então, nós vamos ter aqui professores que estão em mais de um projeto de pesquisa. Tem professores e professoras que apontaram só um, entendendo que esse é o campo prioritário dos seus estudos, a pesquisa, e não querem se aventurar por nenhum outro projeto. Então, veja, nós temos aqui o professor Carlos Paula de Moraes, o nosso atual pró-reitor de extensão da universidade, o Felipe Durante, né, e eu, nós 3, então, nos candidatamos e vamos nos mobilizar para dar conta dos nossos trabalhos nesse primeiro projeto de pesquisa. O segundo projeto, nós temos 2 professores, né, formação docente em filosofia, e que é o professor Valdinei, o atual coordenador do curso, né, e o professor Manuel Coraci Saboia Dias. E aqui a novidade: o professor Manuel Coraci acabou sendo indicado, né, no último encontro nacional para liderar, né, e coordenar esse projeto de pesquisa a nível nacional, né? Ele vai ter essa missão. Como eu estou como adjunto no projeto 1, eu estou adjunto do Fábio, lá da UFMG, vou ajudar ele no projeto 1. Mas o Coraci, então, é aquele que foi indicado para exercer esse trabalho de liderança no projeto Formação Docente em Filosofia. E muito pela sua inserção ao longo da sua trajetória acadêmica com PIBID. Atualmente ele é o coordenador da residência pedagógica, ele tem uma boa atividade na questão do estágio, já contribuiu com o estágio, trabalha, tem experiência na atividade de extensão, então, não que o professor Valdinei não tenha, ele também tem,
mas a gente acabou nacionalmente conduzindo o professor Coraci para exercer esse trabalho de liderança e depois lá, no âmbito deles, eles vão fazer um rodízio entre eles para exercer essa função de coordenador nacional. No terceiro projeto, Currículos e Políticas Educacionais, nós temos, para nós é muito importante dizer isso, a professora Elizabeth Miranda é, de fato, uma militante da educação pública, uma pessoa que tem uma larga produção nesse campo do currículo e políticas educacionais, né, desde o trabalho de mestrado, doutorado, mas o seu trabalho de pesquisa na universidade. Então, para nós, é muito importante tê-la conosco nesse projeto chamado Currículos e Políticas Educacionais. O próximo, por gentileza, que aí a gente completa. É importante a gente ressaltar que a UFAC não é uma instituição que está só figurando, né? Como vocês devem perceber, o João está muito envolvido com a diretoria nacional, o professor Coraci coordenando um projeto de pesquisa, então a nossa universidade, o nosso núcleo está muito envolvido no próprio filo, o que faz bastante diferença. E aí, como eu pedi para você virar, certo, são desafios, né? Como eu pedi, veja, esse projeto chamado Práticas Dialógicas para o Ensino da Filosofia, ele tem o professor João Francisco Lopes de Lima, também um companheiro, né, que se dispôs a colaborar conosco, ele ali do CELA, do Centro de Educação, Letras e Artes, um companheiro de jornada ali da professora Elizabeth, os dois, então, trouxeram para nós uma qualidade importante para o programa se fortalecer, né, nessa interface entre a filosofia e a educação, necessário. E aí o João está nesse projeto Práticas Dialógicas para o Ensino da Filosofia. Esse projeto chamado Artes e o Ensino de Filosofia, novamente, como eu disse, ele congrega 3 professores, né, que se candidataram para esse projeto. Não à toa, os 3 fizeram parte, né, do processo de seleção dos trabalhos, quase 260, agora eu não lembro mais, quase 300 trabalhos que foram selecionados para o encontro de Campo Grande. Então, o César, professor lá de Maringá, o professor Cleidson, lá de Cruzeiro do Sul, e a professora Juliana, como eu mencionei, a professora Juliana está temporariamente na UFAC, engajada conosco na área da filosofia. O professor Cleidson e o professor César, então, vão integrar esse projeto Artes e o Ensino de Filosofia. E a professora Edna, como eu mencionei há pouco, então, ela se candidatou, né, para o projeto Ensino de Filosofia, Gênero, Feminismo e Decolonialidade. Como eu disse, esses são os professores e as respectivas linhas de pesquisa e os projetos de pesquisa, necessariamente aqui indicados a partir da primeira opção, mas se a gente abrir o mapa, vocês vão ver que na segunda opção esse quadro muda, porque tem gente que apontou, por exemplo, trabalhar na primeira opção com um projeto e na segunda opção com outro. Então, isso, Felipe, amplia o leque para os nossos candidatos e candidatas. Ou seja, ninguém aqui, para quem está nos assistindo, vai deixar de entrar no programa porque não vai ter projeto de pesquisa para se vincular, não vai ter orientação a ser ofertada. Acho que a gente chega no próximo. Esse slide, o Felipe colocou, e eu achei muito, muito importante. Ele vai ficar disponível aí para vocês verem todo o nosso corpo docente, que é composto por um quadro de professores e professoras do que a gente chama de um quadro permanente, são aqueles que são institucionalmente vinculados ao UFAC e, portanto, integram o quadro permanente, são professores do quadro efetivo da UFAC, e os nossos colaboradores, os atuais colaboradores, que é o César e a professora Juliana. Mencionar o fato de que o César é um colaborador histórico da universidade desde há muitos anos, né? Desde a década de 2000. Muito antes disso, o César já está conosco por aqui pela UFAC, trabalhando nos diferentes momentos, a sua contribuição é extremamente importante. E aí o Felipe colocou aqui a referência do Lattes de cada um de nós, e lá nas redes sociais, que o Felipe daqui a pouco vai falar melhor que eu, que ele domina muito, muito bem esse ponto, cada um de vocês interessados vão poder acessar
o Lattes, quase todos nós conseguimos atualizar os nossos Lattes para que vocês tenham uma ideia aí de por onde é que cada um de nós se situa nesse campo da pesquisa, na área da filosofia. Nem todo mundo tem ainda uma inserção extremamente qualificada no campo do ensino, e todos nós estamos na militância para, daqui a pouco, a gente caminhar também na direção da produção. Muitos de nós têm produção, muita produção importante, nós estamos nos desafiando a encarar esse desafio que é o mestrado profissional com pesquisas no campo do ensino de filosofia. Eu tenho a impressão, Felipe, que nós chegamos porque me parece que o próximo slide são informações... É isso, aí é com você. Obrigado de coração, João, por topar fazer parte dessa apresentação, que eu acho que foi muito esclarecedora para quem está acompanhando o nosso vídeo, para quem vai acompanhar essa oficina, essa jornada, né? A gente vai ter vídeo sobre a estrutura de um projeto de pesquisa, sobre a pesquisa de campo, entrevistas, coletas de dados, sobre... o projeto, sobre o produto educacional, né? Teremos vídeos dedicados a esses assuntos importantes, e eu pediria para vocês, né, se puderem curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal, seguir a gente nas redes sociais. Durante o período de inscrição no processo seletivo, tem uma lista de presença que vocês podem assinar aqui na descrição do vídeo para receber a certificação. Não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, professor João. Eu acho que foi extremamente esclarecedor para as pessoas conhecerem melhor o programa, entender a quem ele se destina, como ele está organizado e vir aqui se qualificar, estudar com a gente. Obrigado, João. Valeu. Até a próxima. Valeu.